Vamos então para a lição de hoje. E eu gostaria muito de chamar aqui no altar o nosso irmão Paulo, que é o responsável pelo Projeto Amor, que não só é um projeto de assistência a moradores de rua, como é também um projeto que se expandiu, entrando também nas UPAs e agora até mesmo no Hospital Geral, e lá eles estão levando também a palavra de Deus, não somente para quem está aguardando atendimento, mas caíram na simpatia dos médicos, enfermeiros, maqueiros, obra do Espírito Santo, e estão também evangelizando estas pessoas. Então, glorificamos muito a Deus por esse mover do Espírito Santo, e como o assunto que o Paulo queria tratar comigo também é importante para quem está evangelizando de porta em porta, como é o caso do Ministério de Evangelismo Estratégico, cujo responsável é o nosso amado evangelista Júlio, eu gostaria de dar a eles aqui uma oportunidade para dizer por que vocês me chamaram para essa reunião, no caso Paulo, né? E o Júlio concordou com aquilo que o Paulo disse, que é o motivo, como resultado dessa reunião, de eu estar aqui agora, trazendo esse estudo nesta manhã. Então queria chamar o Paulo e o Júlio aqui no altar ao mesmo tempo, por favor, e vamos recebê-los com carinho, por gentileza, para a glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, Paz do Senhor Jesus, amém. A gente tem um trabalho de evangelismo, como vocês sabem. A gente começou com um trabalho com morador de rua, e graças a Deus ele foi expandindo. Nós alcançamos o travesti na Rua do Valão, e nós começamos também a trabalhar na UPA, e da UPA a gente alcançou o Hospital Geral de São Gonçalo. E uma coisa que logo no início eu notei, e depois com o passar do tempo foi mudando, é quando a gente entrava, as pessoas que estavam recebendo atendimentos, elas nos recebiam muito bem, nos ouviam, falavam com a gente, mas os outros não. Só que com o passar do tempo e tudo que foi acontecendo, hoje a gente tem um mover diferenciado. Hoje são os médicos que, quando a gente ameaça ir embora, eles vêm correndo falando assim: vocês não vão orar pela gente? Hoje nós oramos na UPA pelos que estão recebendo atendimento, mas também pelos que trabalham. E não é por imposição, é por desejo deles. E com o passar do tempo a gente começou a ver que tem muitas pessoas que a gente encontra que estão manifestando. Algumas é uma manifestação onde é visível e outras que não é tão visível assim. Como assim, Paulo? Visível e não visível. Visível é aquele que você vê botando a mão para trás, rugindo como se fosse um cão raivoso. E aquele que não é visível é aquele que está em silêncio, que continua conversando com você, mas o jeito dele muda, as palavras dele mudam. Ele vai contra a Bíblia usando uma palavra, um vocabulário macio, te induzindo a concordar com ele. E é esse tipo de coisa que a gente tem encontrado. E por isso, e a dificuldade que nós encontramos de encontrar isso, esses aspectos em algumas pessoas, de identificar isso rapidamente, e também a consequência do trabalho que a gente tem feito, as retaliações que a gente tem recebido, os ataques que têm vindo contra nossas vidas, eu tive a necessidade de chamar o pastor e conversar com ele. A gente tem passado por momentos muito difíceis. Ah, Paulo, mas é motivo para parar? Não, é motivo para mim continuar. Mas eu falo para vocês que não tem sido fácil. Os dias depois de uma saída, a volta para casa, o momento exato da saída, meu amigo, é uma bênção. Mas a volta para casa, quando você arreia o escudo, você guarda a espada, você descansa, você relaxa, é o momento onde os ataques são mais fortes. Tanto na família, tanto no seu psicológico. Muitas das vezes não é no visual, não é uma coisa assim notória, ligeira, mas no seu psicológico, no seu emocional, na sua família. E tem sido muito forte. Então eu tive a necessidade de pedir ajuda ao nosso pastor, para que a gente aprenda a identificar o inimigo, quem ele é, o que ele faz, como ele age, para que a gente possa fazer um trabalho ainda melhor e esse trabalho possa expandir ainda mais para a glória de Deus. Deixar o Júlio falar. Pais, são amados irmãos, mais uma vez, e eu também faço parte do Projeto Amor, né? Graças a Deus, e também sou responsável pelo evangelismo estratégico. E Paulo, conversando comigo a esse respeito, ele comentou, eu falei: Paulo, tem que ser para ontem, cara, porque durante o dia tem acontecido a mesma coisa. A incidência de pessoas possessas
tem aumentado durante o dia também, né? Recentemente estávamos eu e a Joyce, uma moça me pediu oração, eu não iria orar, mas voltando eu falei, não, preciso orar sim, porque ela estava num ambiente que não estava legal, lá na rua, e quando eu fui chamar a Joyce para me acompanhar, ela veio atrás, e paramos lá em Santa Luzia, e quando nós começamos a orar, ela começou a manifestar. E isso é uma coisa que tem acontecido com uma frequência maior do que anteriormente. E quando Paulo comentou isso comigo, eu falei, cara, tem que ser para ontem essa reunião, esse estudo, né, para trazer um entendimento melhor, né? E graças a Deus ali, aquela mulher não prosseguiu, porque nós repreendemos, né? Até porque nós estávamos preocupados também em não envergonhar o nome do Senhor e não trazer escândalo. Mas em outros momentos depois veio o Cleiton também, tinha acabado de conversar com uma pessoa, e ela em alguns momentos parecia que ia voltar a manifestar novamente, mas não aconteceu. E depois ela voltou para onde ela estava, né? Enfim, então a gente tem sentido sim essa necessidade de que o pastor traga uma orientação, e isso a gente está fazendo para que todo o grupo, né, e aqueles que vierem a ser agregados aos grupos, né, tanto o evangelismo estratégico quanto ao Projeto Amor, tenham ciência do que está acontecendo, né, e se preparem, claro, porque a batalha é grande, a necessidade de trabalhadores também é muito grande, e um momento como esse é maravilhoso, para que você guarde no seu coração as instruções que serão dadas aqui, e quando você estiver inserido em algum desses grupos ou nos dois, como é o meu caso e caso de alguns irmãos, estejam preparados, né, com a orientação que o nosso pastor vai trazer para nós. Quero dizer que a mesma situação, certamente, qualquer um de nós pode também ter no nosso dia a dia, de uma forma inesperada. Existem outros ministérios aqui na igreja que também fazem trabalhos de visitação, como é o caso do Ministério de Visitação, que a nossa irmã Fabiana está responsável. Temos o discipulado, onde irmãos estão indo na casa de outros irmãos para ensinarem os princípios fundamentais da fé cristã, os primeiros passos na fé cristã. Temos os encontros nos lares, onde podem se receber visitantes, vizinhos, convidados. E em qualquer uma dessas situações, e no nosso próprio dia a dia, no local de trabalho, de estudo, seja onde for, podemos lidar com pessoas que estão não somente oprimidas, mas oprimidas a tal ponto de manifestarem demônios. E como agir em momentos assim? E é justamente esse o motivo de nós estarmos trazendo essa lição nessa manhã. Eu vou encerrar essa lição quando se completarem 45 minutos dela, e vamos continuar no próximo domingo, se Deus assim permitir. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, por favor. Evangelho segundo Lucas capítulo 24, versículo 44. Onde nos diz o texto sagrado, palavras do Senhor Jesus: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Agora, por favor, abra em Atos capítulo 1, versículo 4. Atos capítulo 1, versículo 4, onde nos diz assim o texto: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Procure não se distrair, procure prestar o máximo de atenção. Eu preciso ser o mais objetivo possível aqui, e o assunto que eu trago nessa manhã é da mais alta importância. Como você acabou de ver, os apóstolos de Cristo e demais discípulos não ousaram evangelizar sem que primeiro recebessem do Senhor o que o Pai havia prometido, ou seja, o revestimento de poder do Espírito Santo. Eles poderiam ter começado a pregar o Evangelho imediatamente após o Senhor ter ascendido aos céus, mas o Senhor lhes deu uma ordem, um mandato, que foi que aguardassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder do Espírito Santo. O que de fato aconteceu cerca de 10 dias após o Senhor ter ascendido aos céus. Por que o Senhor deu esta orientação aos apóstolos e demais discípulos? Porque a batalha é espiritual. Espiritual. A batalha na qual a igreja, na qual os discípulos de Cristo estamos nós envolvidos, é uma batalha espiritual. Ela não se vence com o intelecto, ela não se vence com emoções, ela não se vence com a carne, com a força natural. Nós enfrentamos uma oposição que nossos olhos físicos, carnais, naturais não veem, e precisamos do Espírito Santo para que venhamos cumprir a missão que o Senhor nos designou. O texto que eu vou ler agora é muito conhecido de todos vocês, está em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, mas eu gostaria de ler mais uma vez, especialmente porque aqueles que se converteram há pouco tempo certamente não o conhecem ainda. Mas em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, está escrito algo importantíssimo. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele poderia ter dito apenas no Senhor, mas ele disse, e na força do seu poder. Aqui ele está falando sobre o revestimento de poder do Espírito Santo.
Daqui a pouco eu vou fazer uma advertência aqui sobre o que significa o revestimento de poder e qual a diferença entre revestimento de poder e ter o Espírito Santo no momento em que nós entregamos a vida a Cristo. Todos aqueles que amam o Senhor têm o Espírito Santo. Porém, nem todos estão revestidos do poder do Espírito. E esse é o ponto. E então Paulo lembra disso aqui, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aqui Paulo está chamando o revestimento de poder do Espírito Santo de armadura de Deus. Ou seja, ele está comparando o revestimento de poder com uma armadura que um soldado romano vestia. Alguns até dizem que, como Paulo escreveu isto de dentro da prisão, provavelmente ele estava olhando um soldado e ali ele teve essa analogia do revestimento de poder com a armadura que o soldado vestia. E ele prossegue dizendo, versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Este é o nosso inimigo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra pessoas. Pessoas que perseguem cristãos estão sendo usadas pelo maligno. Vocês compreendem isso? Então, quando nós achamos que as pessoas que nos perseguem são nossas inimigas, nós estamos caindo nas ciladas do diabo. Porque quem paga o mal com o mal só fortalece o mal. Mas quando pagamos o mal com o bem, anulamos o mal. E ao mesmo tempo, estendemos o reino de Deus, ampliamos o reino de Deus, fortalecemos o reino de Deus, e não o império das trevas. Então, versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos dar uma pausa aqui. Aqui Paulo está falando de uma hierarquia espiritual. Principados são os principais espíritos malignos que comandam as potestades, que comandam os príncipes das trevas, que comandam as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Onde se dá essa batalha? Nos lugares celestiais. E quando ele diz os príncipes das trevas deste século, a palavra traduzida como século no grego é aeon, que significa era, que significa um longo período de tempo que terá fim no retorno de Cristo. Então, até que Cristo venha visivelmente arrebatar a sua igreja e ressuscitar os que partiram nele na glória, até este dia chegar, nós teremos que lidar com essa oposição. Até esse dia chegar. Portanto, versículo 13: tomai toda a armadura de Deus. Interessante que aqui está dito tomai. Recentemente, a esposa do pastor Geraldo, a irmã Rosana, trouxe a mensagem, uma mensagem falando sobre isso, onde ela nos lembra que a responsabilidade de nos revestirmos do poder de Deus é nossa. Nós temos que pedir, nós temos que buscar, nós temos que insistir, até que sejamos cheios do Espírito Santo, até que sintamos que algo sobrenatural aconteceu conosco. Eu estou em minhas mãos com um livro chamado Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Você já ouviu falar dos Heróis da Fé, de Hebreus capítulo 11. E Orlando Boyer, ele reuniu, além de nós sabermos que na Bíblia tem os Heróis da Fé de Hebreus capítulo 11,
ele reuniu aqui outros heróis da fé que ao longo da história cristã tiveram uma produtividade no reino de Deus espantosa, convertendo milhares de vidas a Cristo. Ao longo da nossa vida, nós somos usados por Deus para converter algumas pessoas, mas algumas pessoas são usadas por Deus para converter milhares. Porém, Deus não faz acepção de pessoas. Essas pessoas que estão relacionadas aqui nesse livro de Orlando Boyer não eram diferentes de nós. Elas também eram de carne e osso. Elas também tinham sentimentos, emoções, sentiam cansaço. Eram pessoas como nós. Por que foram tão usadas por Deus? Esse é o ponto. E o segredo, revelado logo no início desse livro, é que elas se revestiam do poder de Deus constantemente. Elas não se acomodavam com uma vida cristã distante do Senhor. Elas não se acomodavam em não viver no primeiro amor. Elas queriam viver sempre cheias do Espírito Santo. E a experiência que tiveram no início da sua conversão, elas quiseram manter essa experiência dia após dia, após dia, após dia. Eu vou ler o relato de 3 desses heróis da fé mencionados aqui no livro de Orlando Boyer. E eu tirei aqui os relatos da internet, não foi necessariamente do livro, mas trechos dos relatos são tirados desse livro também. Eu vou falar aqui sobre John Wesley, que viveu no século XVIII, de 1703 a 1791. Vou falar sobre Charles Finney, que viveu no do século XVIII para o século XIX. Ele nasceu no final do século XVIII, em 1792, e viveu a 1875. E vou falar sobre D.L. Moody, que viveu de 1837 a 1899. Portanto, ele quase chega no século XIX, né? Aliás, quase chega no século XX, quase chega no início do século XX. E esses 3 homens aqui, eles tiveram uma produtividade no reino espantosa, e certamente, assim como Paulo, eram homens conhecidos no inferno. O que eu quero dizer com isso? Estou com isso fazendo referência ao relato que você encontra no livro de Atos, quando 7 filhos de um judeu chamado Seva tentaram expulsar demônios de uma pessoa endemoniada, usando o nome de Jesus a quem Paulo pregava. Então eles diziam: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu te expulso. E os demônios disseram: nós conhecemos Jesus, porque os demônios sabem quem é Jesus. Eles sabem, aliás, quando você lê os evangelhos, você descobre que os primeiros seres que descobriram que Jesus é o Senhor, é o Cristo, foram os seres espirituais. Evidentemente, tanto os anjos quanto os demônios. E só depois que aqueles que seguiam Cristo perceberam quem Ele era, que Ele era o Cristo mesmo. Ele não era apenas um mestre de sabedoria. Mas os demônios sabem quem Ele é. Sabem que a sua luz brilha mais que o sol ao meio-dia. E tremem da sua presença. E os demônios disseram para aqueles 7 filhos de Seva: sabemos, conhecemos Jesus e sabemos quem é Paulo. Vejam que interessante, os demônios sabiam quem era Paulo. Por quê? Porque Paulo também era alguém que vivia cheio do Espírito Santo, que não se contentava com nada menos do que transbordar do Espírito. Por isso ele disse: enchei-vos do Espírito, que vos embriagueis do Espírito, porque é assim que nós nos sentimos quando somos cheios do Espírito Santo.
e sentimos embriagados do Espírito. Isso é maravilhoso. E prosseguindo em Efésios capítulo 6, veja comigo, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Qual é o dia mau? É o dia da oposição. É o dia que o inimigo vem com tudo para tentar roubar a nossa fé. Porque o diabo não quer o seu dinheiro, ele não quer a sua saúde, ele não quer a sua família, ele quer roubar a sua fé. E se ele conseguir roubar a sua fé, tirando o seu dinheiro, tirando a sua saúde e causando problemas conjugais, então ele conseguiu vencer a batalha. Então tenha em mente isso. Aconteça o que acontecer, você só não pode perder a fé. Por isso, escrevendo sua última epístola, sabendo que tinha chegado a sua hora, o mesmo Paulo escreveu: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então o combate no qual estamos envolvidos é o combate da fé. O maligno quer roubar a nossa fé. O maligno quer nos desanimar na obra, nos derrubar. E quando nós não estamos vigilantes nisso, acabamos sim desanimando, acabamos sim tropeçando, acabamos tomando decisões erradas e pagamos as consequências disso. Mas se clamarmos ao Senhor, assim como Pedro, quando estava afundando, clamou: Senhor, salva-me, o Senhor estenderá as mãos e nos salvará, e nos fará andar novamente sobre as águas, para a glória de Deus. Então o segredo é não tirarmos o foco que é Cristo, não perdermos esse foco. Versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos dar uma pausa aqui. Cada componente dessa armadura é o próprio Cristo. Quando nos revestimos da armadura de Deus, estamos nos revestindo de Cristo. Estamos nos revestindo do próprio Senhor Jesus. Estamos nos revestindo da verdade, da justiça, do evangelho da paz. Cristo é o evangelho, Cristo é a boa nova, Ele é a nossa paz. Estamos nos revestindo da fé que vem por meio dele. Estamos nos revestindo da salvação. O seu próprio nome, Jesus, significa Deus é salvação. Estamos nos revestindo da palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus é o único componente da armadura ofensivo, que é a espada. Todos os demais componentes são defensivos, e a espada é o ofensivo. Como que o maligno é repreendido? Por meio da palavra de Deus, por meio da verdade da palavra. Por isso é tão importante você conhecer a palavra, você se encher da palavra, para que você não seja vitimado pelo inimigo. Não se enganem, o diabo ele não está manifesto apenas quando se manifesta fisicamente, mas também de uma forma sutil, como Paulo muito bem lembrou. Ele se manifesta visivelmente e invisivelmente também. E como que ele se manifesta invisivelmente? Tentando semear em nosso coração heresias, ensinamentos errados, tentando colocar dúvida em nosso coração acerca da palavra de Deus. E precisamos estar cheios do Espírito Santo, para que com o discernimento do Espírito venhamos perceber o que o inimigo quer, que ele está ali atuando, e reagir com a palavra que está em nosso coração. Por isso é tão importante você conhecer toda a palavra de Deus, e não apenas parte da palavra de Deus.
E como conhecer toda a palavra? Lendo diariamente. E por isso temos o plano de leitura da Bíblia em um ano. No plano que seguimos, você lê todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, de janeiro a dezembro. Mas o Novo Testamento, você vai ler de Mateus a Apocalipse 2 vezes ao ano, de janeiro a junho e de julho a dezembro. Por quê? Porque estamos numa nova aliança. E o diabo, ele usa o Antigo Testamento para tentar nos tirar da graça de Deus que está em Cristo Jesus. E temos que permanecer na fé. E o inimigo usa aqueles a quem ele pode usar para tentar desvirtuar o verdadeiro evangelho. E vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, encerrando aqui a leitura, versículo 18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Aqui está o segredo. Como é que tomamos a armadura de Deus? Como é que nos revestimos de Cristo? Não é apenas lendo a palavra de Deus e meditando nas Escrituras, queridos irmãos, mas orando para que esta palavra se torne praticada por nós. Ela venha a ser verdade em nossas vidas, irmãos. Temos que orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E quando o texto diz, e vigiando nisto, significa fazendo isto com disciplina, com zelo, diariamente, o tempo todo, com toda a perseverança. Temos que perseverar na oração. E essa palavra que eu trago é para mim também, irmãos. É para mim também. Não é só para vocês. Minha esperança e oração é que essa palavra fale comigo, que o Espírito Santo de Deus fale com esse vaso, e não seja mais uma mensagem esquecida, mas praticada para a glória de Deus. Praticada. O segredo está nisso, em nos enchermos do Espírito Santo por meio da oração. E Paulo sabia disso, por isso ele disse que os irmãos suplicassem por todos os santos, incluindo ele, Paulo, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Você ouvirá aqui nos relatos que eu vou apenas ler, eu não vou comentá-los porque não dá tempo, eu vou apenas ler. Você verá aqui nos relatos da biografia desses homens de Deus, que procuravam andar cheios do Espírito Santo, que cheios do Espírito Santo, eles não precisavam se preocupar com trazer mensagens mirabolantes, até porque alguns deles não tinham tempo para isso. John Wesley, por exemplo, pregava no mínimo 2 pregações por dia, todos os dias da sua vida. Que tempo tinha John Wesley para preparar esboços, irmãos? O segredo está no Espírito Santo nos usar. O Espírito Santo nos usando. Se nós pregarmos apenas João 3,16, milhares se converterão. Se essa for a nossa única pregação, em qualquer lugar onde formos, muitos irão entregar a sua vida a Jesus. Porque o segredo está em sermos cheios do Espírito Santo. O problema é que a nossa carne se opõe a isso. E evidentemente os demônios tentam nos impedir de nos dedicarmos mais à oração. E nesse livro, logo no prefácio, logo no início, no capítulo chamado O Soluço de 1 bilhão de almas, está escrito o seguinte: todos os grandes ganhadores de almas através dos séculos
Preste atenção no que está sendo dito. E aqui nesse livro tem, acho que são 20 mencionados aqui nesse livro. Todos os grandes ganhadores de almas através dos séculos foram homens e mulheres incansáveis na oração. Conheço como homens de oração quase todos os pregadores de êxito da geração atual, tanto como os da geração próxima passada, e sei que, igualmente, foram homens que oravam intensamente. Agora um detalhe importante. Vocês verão aqui no relato de pelo menos um desses homens, a respeito da humildade. Quem realmente está orando como Deus quer que oremos, não vai tocar trombeta por aí. Não vai ficar dizendo que passou a madrugada toda orando, porque isso não convém. E o próprio Senhor Jesus foi que nos ensinou a não fazermos isso. Porque assim agem os hipócritas que querem ser vistos pelos homens. Eu estou falando aqui de orações secretas, que pode ser que alguém venha saber, porque de repente chegou na sua casa quando você estava orando e o seu cônjuge disse: olha, não pode atender porque ele está orando. Portanto, temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Porque o maior risco que corremos é o de buscarmos o poder de Deus pela motivação errada. E qual é a motivação errada? Querer aparecer, querer ser visto pelos homens, querer ser famoso, querer ser conhecido, querer mostrar o quanto fez, o quanto aconteceu. E mal sabe essa pessoa que, ainda que ela pense estar sendo usada por Deus, por mais que ela expulse demônios, realize milagres, profetize em nome de Jesus, naquele grande dia o Senhor dirá: aparta-te de mim, nunca vos conheci. Porque Jesus é humilde, irmãos. Ele nos ensina a humildade, irmãos. Vamos voltar para Atos capítulo 24, versículo 45. Quem fica falando de si mesmo, não está cheio do Espírito Santo. Está cheio, obviamente, de si mesmo. Está cheio de si mesmo. Atos, perdão, acho que eu falei errado aqui. Atos 24, amém? Versículo 45. Atos 24. Perdão. Lucas, irmãos. Lucas 24, versículo 45. Texto inicial que nós lemos. O primeiro, antes de lermos Atos. Por isso eu confundi. Atos 24, 45. Que nos diz: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Esse é o ponto inicial. Para que a nossa motivação seja correta em buscarmos o poder de Deus, é importantíssimo que compreendamos o Evangelho. O Evangelho não se trata de mim nem de você, se trata de Cristo. Que eu diminua e Ele cresça. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, mas somos justificados por nossos méritos? Não. Somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Então temos que compreender o que é dito a seguir, versículo 46. Onde disse Jesus: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Assim convinha, irmãos, Jesus deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Como podemos nos orgulhar de alguma coisa? Como podemos achar que somos alguma coisa? Toda a glória é dele.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém, diz a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Cristo padeceu por causa dos nossos pecados, nós não podemos esquecer isso. Ele não padeceu apenas por nós pecadores, nós fomos a causa do sofrimento do Filho de Deus. Cada um de nós foi por causa dos nossos pecados, e Ele padeceu por nós, para que venhamos nos arrepender. Então, o que é o Evangelho? Não é a oportunidade de continuarmos no pecado e sermos salvos pela graça. Não. O Evangelho é a oportunidade dada por Deus para que venhamos nos arrepender, mediante o sacrifício do seu Filho, que nos constrange a nos aproximarmos dele em arrependimento e gratidão, e querermos andar em novidade de vida. E para que possamos andar em novidade de vida, então, Ele derrama o Espírito Santo em todo aquele que nele crê, em todo aquele que realmente a Ele entrega o seu coração. Isto é ter fé, comprometimento, confiança, e não apenas um mero acreditar que Jesus existiu. Então Cristo padeceu por causa dos nossos pecados, para que venhamos nos arrepender, e assim, mediante o arrependimento, como evidência da fé nele, tenhamos a remissão dos pecados. Para quê? Para que recebamos o Espírito Santo, e então vivamos para a glória de Deus. Porque esse é o propósito de estarmos nesse mundo, vivermos para a sua glória. E se o primeiro Adão caiu e não viveu para a glória de Deus, o segundo Adão, que é Cristo Jesus, obedeceu em tudo o Senhor e morreu sem pecado, para se tornar aquele que nos redime dos nossos pecados, por meio da fé nele. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Agora eu quero aqui mais uma vez lembrar: não confundam ter o Espírito Santo com revestimento de poder do Espírito. Todas as pessoas que de coração entregam a vida a Jesus, como por exemplo aquele eunuco, que no capítulo 8 de Atos, ele é evangelizado por Filipe. Não Filipe o apóstolo, mas aquele Filipe que era um dos 7 que foram incumbidos dos serviços de cestas básicas, digamos assim. E aquele Filipe, que era um homem que dava bom testemunho, que era cheio de sabedoria e do Espírito Santo, explicou a Escritura para o eunuco, que estava lendo Isaías capítulo 53 e não entendia se o que estava escrito ali era a respeito do próprio Isaías. Então Filipe explica que era a respeito de Cristo. Então Isaías explica exatamente o que Jesus disse aqui, que convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Convinha, tinha que acontecer isso. O Filho de Deus tinha que vir como homem, para que tivesse a vitória que o primeiro Adão não teve, mas o segundo Adão teve, que é Cristo. E assim ele começa uma nova criação por meio de cada um de nós, um reino onde Ele é o Senhor, onde nós estamos sendo guiados por Ele, pela Sua palavra, pelo Seu Espírito. Então, assim como naquele momento que o eunuco compreendeu o Evangelho, o eunuco fez uma pergunta para Filipe: o que me impede de ser batizado? Então Filipe disse ao eunuco: é lícito se crês de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Filipe mandou parar a carruagem em que estavam, porque ali havia água, e ali Filipe o batizou. O texto não diz que o eunuco foi primeiro revestido do poder de Deus, não. Mas o eunuco estava salvo,
porque compreendeu o Evangelho. Agora, o revestimento de poder, queridos irmãos, ele é completamente necessário para o envolvimento na obra missionária. E quando eu digo obra missionária, não é obra apenas de ir para outro país. Às vezes é a obra missionária de você evangelizar o seu vizinho. E podem manifestar-se demônios. E quando os demônios se manifestarem, você vai ligar para o pastor? Você não depende do pastor para expulsar demônios, nem de qualquer outro irmão na igreja que tenha qualquer título. Você só precisa estar cheio do Espírito Santo e em nome de Jesus expulsar o demônio. Apenas isso. Apenas isso. Se encha do Espírito Santo. Lembre-se, santo não é o sobrenome do Espírito, santo é a qualidade do Espírito. Se queremos o Espírito Santo, temos que abandonar o pecado. E por que às vezes demoramos para abandonar certos pecados? Porque não estamos clamando em oração: Senhor, liberta-me. Porque quando é que somos livres? Quando nós nos esforçamos muito para não pecar. Somos livres quando o Filho nos liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estava ouvindo ontem vídeo do pastor Geraldo no seu canal. Você tem acesso. Eu não tinha escutado aquele vídeo, o vídeo onde ele explicava sobre alguma mudança no canal e que tinha encerrado uma série de vídeos edificantes, e você conta sobre a tua experiência, acho que em 2015, se não me engano. Você já tinha tantos anos de igreja, em 2015, teve uma experiência com o Senhor, clamando ao Senhor que o libertasse de uma prática pecaminosa. E qualquer um de nós, irmãos, podemos estar numa prática pecaminosa. E o que temos que fazer? Nós não podemos nos acomodar com isso. Como certa vez um pastor disse para mim: o pecado que eu cometo só faz mal a mim mesmo. E eu logo imaginei o que era. Não, irmãos, o pecado que você comete faz mal à sua família, faz mal à sua igreja, faz mal à sua comunidade, faz mal ao seu país, faz mal ao mundo inteiro. Porque isso está entristecendo o Espírito Santo, e com isso você não está sendo cheio do Espírito para ganhar almas. Seja na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, ou em qualquer lugar do mundo, o Senhor quer nos usar. Todos vocês que amam o Senhor têm o Espírito Santo. Mas nem todos nós estamos transbordando do Espírito. Nem todos nós. Quando foi a última vez, eu não vou falar de vocês, eu vou falar de mim, que eu senti o sobrenatural de Deus quando orava? Onde eu busquei tanto o Senhor, a ponto de chorar na sua presença e senti-lo não somente ao meu redor, mas em mim, aquecendo o meu coração como uma chama de fogo. Temos que ter esses momentos, irmãos, e não podemos nos contentar com nada menos do que isso. Temos que compreender o Evangelho, irmãos. Temos que compreender que o enchimento do Espírito é para cumprirmos o versículo 47, e que em seu nome, em nome de Jesus, se pregasse o arrependimento. Então nós temos que passar pelo arrependimento primeiro, e remissão dos pecados. Então nós temos que ter deixado os pecados primeiro, em todas as nações, começando por Jerusalém. Mas qual foi a ordem que o Senhor deu? Fiquem em Jerusalém primeiro, até que do alto sejais revestidos de poder. E como foi que eles ficaram em Jerusalém? Vamos agora sim para Atos.
capítulo 1, versículo 14. O que eles estavam fazendo enquanto esperavam a promessa do Pai, que ouviram do Senhor? Atos capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Isso nos lembra Efésios 6, não é? Essa era a prática da igreja apostólica. Perseveravam em oração, perseveravam em oração. Eram em torno de 120 apenas que tinham obedecido à ordem do Senhor. E todos estes foram cheios do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Aleluia! Perseveravam em oração, perseveravam em oração. Temos que perseverar em oração até sermos cheios do Espírito Santo. E eu confesso aqui o meu pecado, irmãos, de me acomodar nesta igreja, não insistindo que todos aqueles que são batizados nas águas sejam também batizados no Espírito Santo. Porque eu tive a felicidade de entregar minha vida a Cristo publicamente, em uma igreja que enfatizava a busca do Espírito Santo. E num culto de quarta-feira, culto de meio de semana, onde eu não teria necessariamente que estar participando do culto, mas você sabe como é o primeiro amor, não sabe? E eu morava em Charitas, Niterói, e a igreja ficava em Botafogo, no Rio de Janeiro, e eu tinha que pegar o ônibus 9h30 para ir até a igreja, quase 1 hora de viagem para chegar na igreja. E naquela quarta-feira que eu senti o desejo de estar participando do culto, se armou um temporal de vento sudoeste. E quem é surfista sabe que vento sudoeste a coisa é feia. E lá de Charitas, Niterói, quem conhece Charitas, Niterói, sabe que olhando para o sudoeste, a tempestade é a coisa mais horrenda. E se armou a tempestade, mas eu disse, não, eu vou participar do culto. Por quê? Porque eu estava em um propósito de ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E eu entendia pela palavra que é isto que deve acontecer com todos que são batizados nas águas. E quero desde já deixar claro aqui, não é porque pessoas fingem ter o Espírito Santo, forjando línguas estranhas, que não exista o batismo no Espírito Santo. Eu creio, como a palavra diz, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele continua batizando no Espírito Santo, irmãos. E eu estava nessa busca. E eu havia feito algumas semanas antes um gabinete com um líder de jovens, que hoje pastoreia em Copacabana, pastor Marco Antônio. E eu fiz um gabinete com ele, porque eu não entendia, pastor, eu estou buscando o Espírito Santo, eu não recebo o batismo, eu não recebo, o que há de errado comigo? Ele falou sobre a questão de pecado, eu disse, eu já me arrependi de todos, eu não entendo, eu estou buscando. E aí eu me lembro que ele me colocou de joelho, levantou minhas mãos, colocou no topo, orou, ficou suando, de tanto que orou para eu receber o Espírito Santo e nada aconteceu. E eu voltei para casa frustrado, mas ele me disse, continue perseverando. A busca é pessoal, irmãos. A busca é pessoal. Quem batiza no Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Ele pode usar o homem, mas quem batiza é o Senhor Jesus Cristo. A quem Ele quer, na hora que Ele quer. Agora não pense você que alguém que recebe esse revestimento é mais amado pelo Senhor do que você. Não, não pense isso. É errado você pensar assim. Lembre-se que a quem muito é dado, muito se lhe requererá. Muito se lhe requererá. Você está compreendendo? A quem muito é dado, muito se lhe requererá.
Isto não significa que você não tenha que buscar o Espírito Santo, significa que você está sendo testado com essa palavra. Você vai enterrar isso ou você vai usar para o Senhor? Nós não recebemos o Espírito Santo para guardarmos na mesa de cabeceira. Como disse a missionária Cláudia Rosana, da Argentina, eu nunca mais esqueci dessa frase que ela disse quando pregou em nossa igreja. Meus irmãos, será que nós estamos compreendendo que temos que perseverar em oração? Que a promessa é a promessa do Espírito Santo. Veja Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, por favor. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Esse foi um dos textos que mais me chamou a atenção quando eu estava buscando o Espírito Santo. E eu não entendia por que eu não estou recebendo. E numa oração, o próprio Espírito Santo falou ao meu coração. Porque eu pedia duas coisas a Deus. Eu pedia uma namorada cristã, eu queria namorar uma serva de Deus, porque as namoradas que eu tinha tido até então não eram servas de Deus, e agora que eu era convertido, eu queria uma serva de Deus. Então em toda a minha oração eu pedia: Senhor, me dá uma serva, eu quero namorar uma serva, eu quero namorar para casar com uma serva de Deus. E me deu o Espírito Santo. E aí um dia eu entendi pela palavra que o Espírito Santo tem ciúme de nós. E aí eu mudei a oração, eu falei: Senhor, a namorada fica para depois, eu só quero o Espírito Santo. E foi então que naquela quarta-feira de um temporal que se armava, eu entrei naquele ônibus 9h30 já ensopado, porque embora tivesse uma marquise para eu esperar o ônibus, e eu estivesse de guarda-chuva, o temporal era tão forte que a água vinha, parecia que vinha de baixo, irmãos, né? E quando eu desci naquele ônibus em Botafogo, na Rua da Passagem, para caminhar até a Real Grandeza, a Rua Real Grandeza, eu tive que caminhar com mais ou menos 5 dedos de poça d'água. Estava tendo uma enchente no Rio de Janeiro, por conta da chuva. E eu cheguei na igreja ensopado, e mesmo assim participei do culto. E para minha alegria, o irmão que pregou naquele dia foi justamente esse pastor Marco Antônio. E ele disse: queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração que o culto de hoje será um culto de oração e busca do Espírito Santo. E eu me alegrei. E quando ele chamou aqueles que queriam receber o Espírito Santo perto do altar, eu me pus de joelhos. E naquele dia ele do altar colocou a mão na minha cabeça e disse apenas isso: hoje você recebe o Espírito Santo. E naquele momento foi como uma descarga do poder de Deus em mim. E eu não controlei o que eu falava em línguas que eu não conhecia. E por favor, não entrem na tolice de ficar querendo saber se é língua humana ou se é língua de anjo. O que importa é que é o dom de Deus. O que importa é que é uma evidência de que você realmente está passando por uma experiência da parte do Senhor, relatada no livro de Atos, e que eu tenho certeza que o Senhor quer para cada um de nós. Pastor, será que todos que são batizados no Espírito falam em outras línguas? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu até já testemunhei pessoas que eu creio que foram batizadas no Espírito, mas não falaram outras línguas, mas glorificavam a Deus. Glorificavam a Deus, mas com tanta alegria, com tanto amor. E uma coisa eu posso dizer: depois do batismo, a nossa vida nunca mais é a mesma. Se alguém tem vergonha de Jesus, é porque não foi ainda batizada no Espírito Santo.
Porque quem foi batizado nunca mais tem vergonha de Cristo. Não tem vergonha de Jesus. Não tem. Bom, estou falando de mim, né? A experiência que eu tive. Eu creio que não tem. E o Senhor Jesus, Ele disse que o Pai daria o Espírito Santo aos que lhe pedissem. O Senhor Jesus disse que o Pai daria o Espírito Santo. Vamos crer no Espírito Santo e buscar o Espírito Santo. Eu já passei dos 45 minutos que eu disse que eu encerraria essa aula, por isso eu quero encerrar fazendo a leitura desses textos aqui, não vai demorar muito. Primeiramente, sobre o poder de Deus no ministério de John Wesley, inclusive o pastor Sandro compartilhou esse texto, e eu peguei na íntegra o que ele compartilhou no grupo de pastores, e eu creio que também compartilhou no grupo do WhatsApp da igreja. E está escrito, num trecho do livro Em Chama para Deus, de Wesley Duell, que aliás é um livro que o pastor Sandro recomenda e que eu quero realmente adquirir. E nesse livro é contado o resumo da biografia de John Wesley, que viveu, repito, no século XVIII, de 1703 a 1791. E assim diz o texto que eu vou ler agora. John Wesley, o evangelista do coração ardente, é alguém cujo ministério foi repetidamente caracterizado pelo poder do Espírito Santo. A história da sua conversão é bem conhecida. O ambiente piedoso do seu lar na primeira infância, sua intenção através da juventude no sentido de disciplinar metodicamente o seu corpo para uma vida santa, sua promoção no Clube dos Santos em Oxford, sua experiência missionária de 2 anos na América do Norte e sua profunda piedade, mas falta de certeza da salvação, são frequentemente citados. Durante 53 anos de um ministério incansável, Wesley chamou a si mesmo de homem de um livro só, a Bíblia. Ele escreveu, todavia, mais de 200 livros, editou uma revista, compilou dicionários em 4 línguas, tudo escrito à mão. Ele percorreu a Inglaterra a cavalo. Não é emoção, irmãos, é o Espírito Santo de Deus que sinto aqui nesse momento. Ele percorreu a Inglaterra a cavalo, num total de 250 milhas. Durante anos, fez uma média de 20 milhas diárias. E muitas vezes andava 50 a 60 e até mais milhas por dia, parando para pregar ao longo do caminho. Ele pregou 40.000 sermões, raramente menos que 2 por dia, e às vezes 7, 8 ou até mais. Aos 83 anos, queixou-se de que não podia ler nem escrever mais de 15 horas por dia, sem que os olhos doessem. Lamentou não poder mais que 2 vezes por dia, lamentou não poder pregar mais que 2 vezes por dia aos 83 anos, e confessou sua crescente tendência de permanecer na cama até as 5h30 da manhã, porque ele levantava muito mais cedo para orar. Aos 86, continuava levantando-se nessa hora para orar. Qual o segredo da sua tremenda energia, ou ainda mais, o segredo do selo continuado de Deus sobre o seu ministério? As anotações da sua própria agenda, nos dias 3 e 15 de outubro de 1738, evidenciam os seus anseios por uma experiência mais profunda. Os historiadores apontam para uma ocasião 6 meses depois do seu novo nascimento. Ouçam as palavras dele escritas no diário. Segunda-feira, 1º de janeiro de 1739, os senhores Howe, Kinchin, Ingham, Whitfield, Rutin e meu irmão Charles estiveram presentes à nossa festa de confraternização em Fetter Yane, com cerca de 60 de nossos irmãos.
Às 3 da manhã aproximadamente, enquanto continuávamos em oração, o poder de Deus veio poderosamente sobre nós, a ponto de muitos clamarem por júbilo e outros tantos caírem no chão. Tão logo nos recobramos um pouco desse temor e surpresa com a presença da Sua Majestade, falamos todos juntos: Te louvamos, ó Deus, reconhecemos que Tu és o Senhor. O relato nos faz lembrar, de certo modo, da experiência dos apóstolos em Atos 4, 23 a 31. Vamos ler esse relato, irmãos. Atos 4, de 23 a 31. Eles já tinham sido cheios do Espírito Santo, irmãos. Por conta do tempo, eu não vou ler a partir do versículo 23, mas o contexto é que Pedro e João haviam sido ameaçados para não pregarem mais o Evangelho, e quando eles saíram de onde estavam presos e ameaçados, correram para os seus, correram para os irmãos, para onde a igreja estava reunida, e contaram que haviam sido ameaçados, e unânimes levantaram a voz a Deus, numa oração que começa no versículo 24, exaltando a Deus e compreendendo que Deus é soberano e que tudo acontece com a permissão do Senhor. Mas no versículo 29, eles fazem um pedido, onde dizem assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Compreenda, eram irmãos que já tinham sido batizados no Espírito Santo e estavam recebendo de novo o mesmo revestimento de poder, para que pudessem continuar fazendo a obra sem medo das ameaças que estavam vindo a eles. E o texto continua contando sobre John Wesley. O derramamento do Espírito sobre essa reunião das várias sociedades metodistas parece ter sido um ponto crítico no ministério de Wesley. A partir de então, ele pregou com extraordinária unção e poder, e essa pregação resultou em poderosa convicção de pecado no coração das multidões de pessoas. A unção do Espírito em quem evangeliza, em quem faz a obra, é que convence os ouvintes dos seus pecados e que os fazem se arrepender e se converter a Cristo Jesus. Agora o relato sobre Charles Finney, que viveu no século 18 e 19, de 1792 a 1875. Para a honra exclusiva de Deus, contarei um pouco da minha própria história, da minha própria experiência, melhor dizendo. Aqui é o relato de Charles Finney no seu diário. Para a honra exclusiva de Deus, contarei um pouco da minha própria experiência no assunto. Fui poderosamente convertido na manhã do dia 10 de outubro de 1821. À noitinha do mesmo dia e na manhã do dia seguinte, recebi batismos irresistíveis do Espírito Santo. Ou seja, no mesmo dia em que ele entregou a vida para Cristo, ele recebeu o batismo no Espírito, só que um pouco mais tarde. E no dia seguinte ele continuou sentindo esse poder que transpassava, segundo me pareceu, corpo e alma. Imediatamente me achei revestido de tal poder do alto, que umas poucas palavras ditas aqui e ali a indivíduos provocaram a sua conversão imediata. Parecia que minhas palavras se fixavam como flechas farpadas na alma dos homens, cortavam como espada, partiam como martelo os corações. Multidões podem confirmar isso. Muitas vezes uma palavra proferida, sem que disso eu me lembrasse, trazia convicção, resultado, em muitos casos, na conversão quase imediata. Algumas vezes me achava vazio desse poder. Então eu saía a fazer visitas e verificava que não causava nenhuma impressão salvadora. Exortava e orava,
com o mesmo resultado. Então eu separava um dia para jejum e oração, temendo que o poder me houvesse deixado, e indagando ansiosamente pela razão desse estado de vazio. Após ter me humilhado e clamado por auxílio, o poder voltava sobre mim em todo o seu vigor. Tem sido essa a experiência da minha vida. Poderia eu encher um volume com a história da minha própria experiência e observação com respeito a esse poder do alto. É um fato que se pode perceber e observar, mas é um grande mistério. Esse poder é uma grande maravilha. Muitas vezes já vi pessoas incapazes de suportar a palavra. As declarações mais simples e comuns cortavam os homens como espada onde se achavam sentados, tirando-lhes a força física e tornando-os desamparados como mortos. Várias vezes já fiquei impossibilitado de levantar a voz, ou de falar em oração, ou exortar, a não ser de modo bem suave, sem dominar inteiramente os presentes. Não que eu pregasse de modo a aterrorizar o povo, os mais doces sons do Evangelho os submergiam. Parece que às vezes esse poder permeia o ambiente das pessoas que o possuem. Muitas vezes, em uma comunidade, grande número de pessoas é revestido desse poder, e então toda a atmosfera do lugar parece ficar impregnada com a vida do próprio Deus. Os estranhos que ali chegam de fora, de passagem pelo lugar, são de repente tomados de convicção de pecado e em muitos casos se convertem a Cristo. Aleluia! Você entende? Não se pode ocultar uma cidade edificada sobre os montes. A sua luz brilha, chama a atenção, atrai. Essa é uma figura de uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando os cristãos se humilham e consagram novamente a Cristo tudo o que possuem, pedindo então esse poder, recebem muitas vezes esse batismo e se tornam instrumentos de conversão de mais almas em um dia do que em toda a sua vida até então. Eu vou ler novamente essa frase que é tão importante e reveladora. Quando os cristãos se humilham e se consagram novamente a Cristo, consagrando tudo o que possuem, pedindo então esse poder, recebem muitas vezes esse batismo e se tornam instrumentos de conversão de mais almas em um dia do que em toda a sua vida até então. Quando os cristãos se humilham, não é quando querem ser maiores que os outros. Enquanto os crentes permanecem humildes bastante para receber de posse desse poder, para continuar de posse desse poder, a obra da conversão prossegue até que comunidades e mesmo regiões inteiras se convertem a Cristo. O mesmo acontece com pastores, ou seja, pastores precisam desse poder. Não é porque somos pastores ou evangelistas, ou missionários, seja qual título for, que não temos que buscar continuamente o revestimento do poder de Deus. E finalmente, a última biografia de Dwight Lyman Moody, que viveu de 1837 a 1899, portanto quase já no século XX. Diz assim esse relato: um total de 500 mil preciosas almas ganhas para Cristo. Pense nisso. Um total de 500 mil preciosas almas ganhas para Cristo. É o cálculo da colheita que Deus fez por intermédio de seu humilde servo Dwight Lyman Moody. Vejam como a humildade é sempre ressaltada aqui, irmãos. R.A. Torrey, que o conheceu intimamente, considerava-o com razão o maior homem do século XIX, isto é, o homem mais usado por Deus para ganhar almas. O que levou Moody a buscar definitivamente uma experiência mais profunda com Cristo foram estas palavras proferidas por um grande ganhador de almas de Dublin, Henrique Valley,
abre aspas, o mundo ainda não viu o que Deus fará com, para e pelo homem inteiramente a ele entregue. Fecha aspas. Moody disse consigo mesmo: estou resolvido a fazer todo o possível para que eu seja esse homem. Ou seja, alguém que se entregasse inteiramente ao Senhor. Apesar de tudo isso, Moody, depois de voltar à América, continuava a se esforçar e a empregar métodos naturais. Foi nessa época que a cidade de Chicago foi reduzida a cinzas no pavoroso incêndio de 1871, onde grande parte da cidade de Chicago sucumbiu a esse incêndio. Na noite do início do pavoroso incêndio, Moody estava pregando, ou seja, poucas horas antes do incêndio acontecer, mas ainda destituído da unção do Espírito que ele necessitava para que de fato fosse usado por Deus como queria. E o título da pregação era: que farei então de Jesus chamado Cristo? Ao concluir esse sermão, ele disse ao auditório, o maior ao qual já pregara em Chicago, ele estava lá naquela cidade: quero que leveis esse texto para casa e nele meditais bem durante a semana, e no domingo que vem nós iremos ao Calvário e à cruz e resolveremos o que faremos de Jesus de Nazaré. Então ele acrescenta: como eu errei, nunca mais vi aquele auditório. Ainda hoje desejo chorar, prefiro ter a mão direita decepada a conceder ao auditório uma semana para decidir o que fará de Jesus. Ele havia pregado, mas não havia feito apelo. Ele achava que veria aqueles rostos novamente, mas praticamente todas aquelas pessoas morreram queimadas naquele incêndio que aconteceu naquela madrugada seguinte a essa pregação. O grande incêndio rugiu e ameaçou durante 4 dias, consumindo Farwell Hall, o templo de Moody e a sua própria residência. Os membros da igreja foram todos dispersos. Moody foi a Nova York a fim de granjear dinheiro para os flagelados do grande incêndio. Acerca do que se passou, ele mesmo escreveu: não sentia o desejo no coração de solicitar dinheiro. Todo o tempo em Nova York eu clamava a Deus, pedindo que me enchesse do seu espírito. Então, em certo dia, na cidade de Nova York, que dia, disse Moody, não posso descrevê-lo, nem quero falar no assunto. É experiência quase sagrada demais para ser mencionada. O apóstolo Paulo teve uma experiência acerca da qual não falou por 14 anos. Posso apenas dizer que Deus se revelou a mim e tive uma experiência de tão grande do seu amor, que tive de rogar-lhe que se retirasse de mim a sua mão. Não quero voltar para viver de novo como vivi outrora, nem que eu pudesse possuir o mundo inteiro. Ele recebeu o batismo, irmãos, naquele dia, com o coração quebrantado, se sentindo culpado pela perdição daquelas almas. E ele então só pedia uma coisa, o Espírito Santo, e isso ele recebeu. Quando Moody saiu dos Estados Unidos em 1873, era conhecido apenas em alguns estados e tinha fama apenas como obreiro da escola dominical e da Associação Cristã de Moços. Mas quando voltou da campanha na Inglaterra, em 1875, era conhecido como o mais famoso pregador do mundo. Contudo, continuou o mesmo humilde servo de Deus. Foi assim que uma pessoa que o conhecia intimamente descreveu sua personalidade: creio que era a pessoa mais humilde que jamais conheci.
Ele não fingia humildade. No íntimo do seu coração, rebaixava-se a si mesmo e superestimava os outros. Ele engrandecia outros homens e sempre que possível arranjava para que eles pregassem. Fazia tudo para não aparecer. E no entanto, foi um homem a quem Deus usou para a conversão de mais de 500.000 preciosas almas no século XIX. O mundo já conheceu grandes heróis da fé. Esses 3 homens que eu mencionei estão relatados nesse livro. Se você não gosta muito de ler, tem o audiobook em alguns canais no YouTube, Heróis da Fé. Ouça o que Deus faz através de um homem inteiramente consagrado a Ele. Foi essa frase que fez com que Moody passasse a não desejar mais nada a não ser um instrumento nas mãos de Deus. E o mundo, ele pode conhecer novamente, queridos irmãos, através de qualquer um de nós. Você não precisa ter um título para evangelizar. Você não precisa ter um título para pregar o Evangelho. Você não precisa ter um título para ensinar a palavra de Deus a alguém que não o conhece. Mas para que as almas se convertam genuinamente a Cristo, todos nós precisamos do Espírito Santo de Deus, do revestimento desse poder. Não seja egoísta. Você já é salvo, porque a salvação vem pela graça de Deus por meio da fé. Você que ama o Senhor já é salvo. Mas se você enterrar aquilo que Deus pode fazer através de você, será que realmente você o ama? Pessoas vão se converter através de você. E talvez alguns estejam se perguntando aqui: eu pensei que o pastor fosse falar sobre o diabo e suas artimanhas e sobre os demônios. Cuidado com isso. Mais importante que você estudar sobre Satanás e seus demônios é você entender o Evangelho, se arrepender de seus pecados e compreender que para fazer a obra de Deus você precisa ser batizado no Espírito Santo. E eu peço perdão por eu não estar lembrando isso a vocês, e pior, estar permitindo que pessoas que eu não tenho certeza de terem passado por essa experiência com Deus, pessoal, e a respeito da qual ninguém nunca tem dúvida se passou ou não. Se alguém for atropelado por um caminhão, terá dúvidas disso? Pois quando vem o Espírito Santo, o livro de Atos em certo lugar menciona: caiu sobre eles o Espírito Santo. É algo forte, é algo incomparável, é algo que você saberá que recebeu quando receber. Não tem como alguém receber o Espírito Santo, esse revestimento de poder a respeito do qual estamos falando aqui, sem que saiba que o recebeu. E meus queridos irmãos, cheios do Espírito Santo, não teremos problemas com demônios, porque eles mesmos fugirão da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Com uma só palavra: sai em nome de Jesus, eles sairão. A questão é: estamos cheios do Espírito Santo? Ou estamos fazendo a obra sem esse poder, correndo o risco de sermos até envergonhados numa manifestação?
Nós vamos continuar nesse assunto, se Deus assim permitir. E na próxima oportunidade, nós vamos dar algumas instruções com base na palavra sobre expulsão de demônios. Vamos falar sim sobre isso. Mas eu quero lembrar você que temos que ser batizados no Espírito. Essa é uma promessa de Deus para todo aquele que crê. Por que você então não a busca? Irmãos, temos que pedir, temos que buscar e temos que insistir, até que a porta do céu se abra e o Espírito Santo seja derramado em nossas vidas. Lembre-se do que disse Charles Finney. Às vezes ele se sentia vazio desse poder, e o que ele fazia então? Ele tirava um dia para se consagrar ao Senhor, para não falar com ninguém, para jejuar e orar e buscar o Espírito Santo até que recebesse. Infelizmente eu não tenho tempo aqui de colocar um vídeo que eu gostaria, apesar de ser um vídeo de apenas 5 minutos, aonde, cerca de 5 minutos, eu não lembro quanto tempo dura esse vídeo, aonde um pregador que foi usado por Deus, mesmo sem nunca ter me conhecido, através de uma pregação na internet, foi usado por Deus para me despertar, me trazendo novamente para o verdadeiro evangelho no qual eu havia crido em 1988. E ele me trouxe novamente por aquela pregação, que na internet você encontra como pregação chocante. Não aconselho que você ouça a pregação dublada. Na dublagem se perde o poder do Espírito. Ouça em inglês com a legenda. Paul Washer é o pregador. Interessante, um pregador calvinista, não tenho certeza absoluta se cessacionista, ou seja, os cessacionistas creem que os dons do Espírito eram só para o tempo bíblico, já teriam cessado, não haveriam hoje mais curas, milagres, em nome do Senhor. Talvez ele até seja um cessacionista, não sei. Mas um homem cheio do Espírito Santo. E por isso naquela pregação eu fui tocado, poderosamente, me derramei em lágrimas. E foi quando a nossa igreja realmente passou a ser bíblica e cristã. Foi a partir daquele dia em que eu tinha descido do monte e perguntado: Senhor, por que a nossa igreja está passando por esse vento? E o Senhor falou comigo: vocês têm o nome de igreja bíblica cristã, mas vocês não são bíblicos e muito menos cristãos. E quando eu cheguei em casa, chegou essa notificação do YouTube de um pregador que eu nem conhecia. Isso foi em 2008. E naquela pregação de Paul Washer, o Espírito Santo ardeu no meu coração, novamente. E anos depois, eu descobri um áudio de Paul Washer que está no YouTube, onde ele conta uma experiência que ele teve secreta com Deus. E quando ele começa a contar a experiência, ele diz: talvez vocês fiquem, ou alguns de vocês fiquem, aborrecidos com o que eu vou dizer aqui, mas é a verdade. E ele conta algo semelhante ao que nós vimos nos relatos de John Wesley, Charles Finney e Dwight Lyman Moody. O momento no ministério dele em que ele estava buscando uma coisa só: ser cheio do Espírito Santo. E ele clamava e dizia: não é possível que a vida cristã seja só isso. Eu não quero uma vida cristã de livros, eu não quero uma vida cristã de ficar lendo as biografias dos grandes heróis da fé. Eu quero ser um desses homens para melhor te servir. E ele buscava e buscava e buscava, até que um dia, trancado no seu quarto, a presença veio, a ponto dele pensar que ia morrer, de tanta presença de Deus. Ele achou que seria consumido por aquele poder, e a partir daquele dia, o seu ministério nunca mais foi o mesmo. Quem pede, recebe.
Quem busca, encontra. Quem bate a porta se abre. Eu tenho certeza que quando o Senhor Jesus disse isso, Ele estava se referindo ao Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Quero convidar você a orar comigo. Entenda o Evangelho. O Evangelho não se trata de mim, não se trata de você, se trata de Cristo. E Deus usa as pessoas mais frágeis, mais incultas, muitas vezes as mais pobres, até analfabetas, como Dwight Lyman Moody, que mal sabia escrever. Ele usa tais pessoas para fazer a sua obra. Portanto, Deus quer usar você também. A questão é: você o quer? Não pense que com essa oração nós seremos cheios do Espírito Santo. Você realmente está arrependido dos seus pecados? Você compreendeu o Evangelho? Você compreende que não é pela sua força que você vai abandonar o pecado, o que não significa que você não tenha que querer abandoná-lo e fazer tudo por onde abandoná-lo, mas é pelo poder do alto, irmãos. É pelo revestimento de poder do Espírito Santo de Deus. Eu convido você a partir de hoje a não pedir mais nada a Deus, a não ser batizado no Espírito Santo. Esse batismo pode acontecer aqui, como aconteceu na casa de Cornélio, quando Pedro lhes pregava o Evangelho. No meio da pregação de Pedro, todos foram cheios do Espírito Santo e a pregação foi interrompida. Aleluia! Mas isso pode acontecer também no íntimo do seu quarto, quando você estiver orando ao Senhor. O que você não pode fazer é deixar de todos os dias pedir o Espírito Santo. E as demais coisas virão por acréscimo. Elas virão por acréscimo. Pastor, eu preciso de cura. Já tem alguém orando para você ser curado. Quanto a você mesmo, peça o Espírito Santo. Pastor, eu preciso de um emprego. Já tem alguém orando por você que está desempregado. Nós oramos constantemente por aqueles que estão desempregados em nossa igreja, por aqueles que estão enfermos. Mas quando você pedir alguma coisa para você, peça o Espírito Santo. Me encha, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Ah, como eu queria que desse tempo de cantarmos novamente aqui o louvor que cantamos antes dessa mensagem, junto a Ti, mas o tempo não permite. Quero mais, Senhor, quero mais, Senhor, quero mais de Tua presença, muito mais, muito mais. Oremos, irmãos.